Estou aproveitando hoje. 2 minutinhos. Boa noite. Boa noite a Tudo todos. bom? Prazer estar aqui. Encerrando a semana. Mais uma live Fonfonfon. Hoje com uma convidada muito especial, Verônica Plan, um médico. Vamos falar da história da música. Assuntos serão falados. Assuntos serão falados. Enquanto isso, a gente agradece a ajuda da Juliana aqui e do Marcos, que nos ajudam a viabilizar as lives aqui. Cada dia nos fazendo mais fácil o nosso trabalho aqui, nosso suporte técnico total, né? A Mel segue dormindo, já jantei, né? Então agora ela tá com soninho. Uma beleza. E a gente quer agradecer as pessoas que seguem, contribuindo com as campanhas. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de saber que a gente tem algumas ideias boas, vamos dizer assim. O Fonfon foi uma delas, de juntar as pessoas para ouvir música, para tocar, para compartilhar, enfim, a arte. Agradecemos também a Denise Silveira pela contribuição de nos fazer o texto maravilhoso, as ideias, as ideias todas que ela nos deu, muito boas. Obrigado, Denise. Obrigado, Francisco, que nos lembrou da campanha da Heineken, o Brinde do Bem. A gente tem ali na página do café, tem o Brinde do Bem, tem a outra campanha também. Enfim, esperamos que estejam bem. Esse final de semana diz que é um dos picos, né? Então, já para casa. Vamos riscar menos, né? E seria isso, né? A gente está tentando se manter o mais tranquilo possível numa situação dessa. A gente tá Hello! Tudo bem? Oh. Boa noite, Érico. Boa noite, Verônica. Boa noite. Vocês estão bem? Estamos bem, vocês? Nós estamos paralisados aqui, não sei porquê, mas tudo bom. Você está nos vendo, está nos ouvindo, mas não está nos vendo, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Espera aí que tem algum problema. Eu vou desligar e entrar outra vez. Tá certo, perfeito. A gente está aqui esperando. E essa semana a gente teve alguns convidados, né? O Luiz Carlos Lacerda, o Bigo, falando de cinema e música. Pessoa inspirada, um artista maravilhoso, querido. Na terça a gente teve o Walter Filipelli e a Tatiana Carati, cantando, ela pianista e ele baixista, argentinos. Ficaram 4 meses num cruzeiro. Não, alguma coisa não está indo bem, mas a gente pode falar até eu conseguir a solução. Claro. Eu estou conectando com outro telefone, mas a gente pode falar até eu conseguir a solução. Tranquilo. Estou conectando com outro telefone, mas a gente pode falar até eu conseguir a solução. Tranquilo. A gente pode falar até eu conseguir a solução. Abraço, Mário. Obrigado pela ajuda. O Martins também entrou ali. Abraço, Mário. Obrigado pela ajuda. Desliga. Sejam bem-vindos.
estamos tendo algum probleminha técnico. As conexões não estão fáceis, né? A gente sabe que tem muita gente usando a internet. Usando a internet. Muita live, o Instagram tá que tá, né? Não tá fácil. Tá carregado. Tá carregado. Tá crowd, que nem surfista. A gente pode tocar uma música, quem sabe? Enquanto eles não lembram. Pode ser. Pode ser. Vamos tocar uma. Vou tocar uma das... Vou dizer a do Duke Ellington. Pode ser, não. Enquanto o Érico e a Veronique eles estão resolvendo a conexão, nós vamos fazer outra conexão. A gente vai fazer uma outra conexão agora com o Duke Ellington. Estava de aniversário essa semana também. Grande pianista, arranjador, compositor, inspirado. Vou prestar essa singela homenagem.
Et si on fait un truc... Vocês conseguem nos ouvir? Sim, sim. Bom, então vamos ficar no áudio. Infelizmente vocês não vão poder ver a gente no momento, e a gente pode ao menos ver vocês, e todas as outras pessoas podem ao menos escutar a Veronique. Perfeito. Vamos lá então. Pas très agréable. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer. Grande prazer estar conversando com vocês. Obrigado, igualmente. Igualmente. Obrigada. Alors, on va parler de l'histoire de la musique dès le départ, Então ela vai falar da história da música desde o início jusqu'à aujourd'hui. até hoje. Hein, on va entrecoupler après avec des E, morceaux de musique. e entre uma história e outra, vocês então vão tocar as belas músicas que vocês sempre têm no repertório. Perfeito. Aussi loin que les écrits remontent, Indo bem para trás nas escrituras antigas, on sait que la musique existe depuis la préhistoire. a gente sabe que a música existe desde a pré-história. 2000 ans avant Jésus-Christ, 2000 anos antes de Jesus Cristo, on utilisait la lyre, utilizava-se a escritura, la harpe a harpa, et, utilizava-se a lira, a harpa et la flûte. e a flauta. Alors, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, A partir do sexto século antes de Jesus Cristo, la musique commence à faire partie du système éducatif. a música fazia parte já do sistema de educação. Hein? Il y a un instrument qui a été inventé au 3e siècle avant Jésus-Christ, E tem um instrumento que tinha sido inventado no terceiro século antes de Cristo. hein? C'est un instrument qui s'appelle l'hydraule. Era um instrumento que se chamava lidrol. Hein? Alors, c'est un orgue, É um órgão hein, qui fut inventé et il fonctionnait avec de l'eau. que eles inventaram e ele funcionava com a água. Hein? Donc, c'est l'ancêtre du piano. Então, na verdade, é o avô do piano. Muito bom. Tataravô. Só que o piano não precisa mais de água. Não, Ainda bem. un poco de harpe. Um pouco de harpa. Alors, donc pendant la Rome antique, E durante a Era Romântica, alors la musique occupe une place importante, a música ocupava um lugar importante, mais les Romains ont été beaucoup moins créatifs en musique que les Grecs. par mas os exemple. romanos eram menos criativos na música que os gregos. Donc avec la montée du christianisme dans l'Empire romain, Então, com a subida do cristianismo no Império Romano, hein, la musique perd son importance dans la culture. a música acaba perdendo a sua importância na cultura. Alors pourquoi, hein? E por quê? Parce que l'Église primitive Porque a igreja primitiva se montre hostile à la musique théâtrale et aux fêtes païennes. se mostrava hostil À la musique à théâtrale música teatral et aux fêtes païennes. e às festas pagãs. Alors ensuite, à la chute de l'Empire romain, qui est au 4e siècle de notre E em ère, seguida, na queda do Império Romano, hein, no século IV da nossa era, jusqu'à peu près
le Xe siècle, até mais ou menos o século, mais ou menos, les musiques composées seront essentiellement religieuses. as músicas compostas eram essencialmente religiosas. Hein? Donc, il y a un chant particulier qui apparaît à cette époque-là, au 8e siècle, Então tem um canto especial que aparecia no século XX, non, au no 8e, século VIII, hein? Ça s'appelle le chant grégorien. chamava-se canto gregoriano. Voilà. Alors, le chant, il doit son nom à Grégoire, au pape Grégoire le Grand, Esse nome é devido ao Papa Gregório I, qui réforma la liturgie, que reformou a liturgia, c'est-à-dire le culte de Dieu. ou seja, o culto a Deus. Alors, en 1028, Em 1028, les notes de musique telles que nous les connaissons sur les partitions as notas musicais tais quais a gente conhece nas repartições ont été inventées par le moine musicien foram inventados pelos monges músicos Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo, Voilà. Et pour les inventer, il s'est inspiré des paroles de l'hymne à Saint Jean-Baptiste. e para se inspirar, ele se inspirou nos hinos dedicados a São João Batista. De l'hymne à Saint Jean. Uhum. Donc, il utilisa les premières syllabes de chaque verset. Ele utilizava a sílaba de cada verso. Ut, pointé laxis. Ut, Ut, pointé ponte, laxis. laxis, Ré, ré, sona et fébris. sona, febris, Mi, o mi, ragestorum. ragestorum, Fa, o fa, mulituorum. moliturum, o Sol, sol, vepuluti. vepuluti, La, o lá, vireatum. vireatum. Ça s'est arrêté là. Isso terminava lá. La note si A nota si fut rajoutée au XVIe siècle foi ajuntada no século XVI et le ut, e o ut, trop difficile à prononcer, muito difícil de ser pronunciado, fut transformé par le do foi transformado por entre le XVIe et le XVIIe siècle. entre o século XVI e o século XVII. Alors, une dernière chose avant que vous rejouiez quelque chose. Uma última coisa antes que vocês voltem a tocar e nós tentamos outra vez consertar esse problema técnico, Hein, c'est que avant cette nouvelle partition, c'est-à-dire do, ré, mi, fa, sol, là, significa que antes dessa repartição do, ré, mi, fá, sol, lá, c'est une partition, hein, dessa partição, partitura, on nommait les notes avec des lettres. a gente nomeava as notas com letras. A, B, C, D, E, F et G. A, B, C, D, E, F et G. De nos jours, certains pays utilisent encore ces lettres Et- en musique. E nos dias atuais, alguns países ainda utilizam essas letras na música. C'est le cas des anglo-saxons et Et des germaniques. É o caso dos anglo-saxões e dos germânicos, dos alemães. Voilà. Donc, on va poursuivre Bom, la musique après un petit morceau de votre musique. pronto. Agora vai começar.
Bravo! Aïe. Ó, tá. Enfim! Eu botei a gravata hoje em homenagem a vocês e a todas as pessoas que estão nos escutando. E é a França, que tem uma pessoa que não foi dormir hoje só para ver vocês. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Joinville, Blumenau, Florianópolis. Obrigado a todo mundo. E São Paulo também. Obrigada a todos. Vamos lá continuar a história. Alors, là on arrive à peu près dans les années 1600, 1600. Agora chegamos ao ano 1600, mais ou menos, é claro. 17e siècle à peu près. 17e siècle. Século XVII, um pouco. Alors là, c'est l'apparition de la musique baroque. Aí chega a música barroca. Alors, celui qui a fait de la musique baroque un des plus connus, Dos mais conhecidos que fizeram a música barroca, et qui personnellement est l'un de mes préférés, e que é dos preferidos de Veronique, c'est Claudio Monteverdi. é Claudio Monteverdi. Il a une musique incroyablement moderne. Ele tem uma música incrivelmente moderna. Et donc, il a assuré la transition, Monteverdi. Então, na verdade, ele garantiu, né? Ele fez a transição entre la Renaissance entre a Renascença et la musique baroque. E a música barroca. Alors, il faut savoir que c'est l'un des premiers à avoir écrit un opéra. Deve-se entender que foi o primeiro a ter escrito uma ópera. En 1607. Em 1600. 1607. Em 1800. Non, 1607. Em 1607. Eu repito, em 1607. Se tu dis 1800, ça fait 200. Vocês viram que a tradução é ao vivo, né? Não foi preparada. C'est un opéra qui s'appelait l'Orfeo. Então, é uma ópera que todos conhecem, que era a ópera Orfeu. Bon. Alors, il y en a un autre au XVIIe siècle qui est très connu. Século XVII, outro que é muito conhecido. Qui s'appelle Jean-Baptiste Lully. Que se chamava Jean-Baptiste Lully. Lully. Hein? Alors, Jean-Baptiste Lully a écrit beaucoup de menuets, des menuets. Ele escreveu muitos minuetos. Et puis, alors là, je vais raconter une histoire, une anecdote. Então, ele vai contar uma história engraçada que foi prometido, né? Alors, c'était le musicien du roi Louis XIV. Ele era o músico do rei Luís XIV. Il a écrit beaucoup à la cour de Versailles. Ele escreveu muito na corte de Versailles. Alors, Jean-Baptiste Lully a écrit un hymne pour le roi Louis XIV. Jean-Baptiste Lully escreveu hino pour le para o rei voilà. Louis XIV. Pourquoi? E por quê? Parce que le roi Louis XIV a eu beaucoup de problèmes de santé. Porque o rei Luís XIV tinha muitos problemas de saúde. Mais il était extrêmement dur au mal. Mas ele era extremamente machista. Exactement. Donc il supportait la douleur avec então ele aguentava a dor com bastante coragem. Et donc il a eu ce que l'on appelle une fistule anale. E ele teve uma coisa que se chama fístula anal. Et donc, il souffrait tellement qu'il a fallu l'opérer. Então, ele sofria tanto da fístula anal que ele teve que ser operado. Et donc, l'opération a été un succès. E a operação foi um sucesso. Ça a été le début de la chirurgie. Foi o início da cirurgia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? It's okay. Ça a été le début de la chirurgie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que une fois qu'il a été guéri de cette fistule anale, o que aconteceu? Uma vez que ele foi salvo, né? Que ele foi curado da fístula anal.
Jean-Baptiste Lully a écrit un hymne pour le roi. João Batista Lully escreveu um hino em homenagem ao rei. Aí o nome. Ai, que medo. Alors, je vais vous chanter la chanson parce que E ela vai cantar a canção aqui, cette chanson est très extrêmement importante, porque essa canção ela é extremamente importante, hein, parce qu'elle a été volée par quelqu'un. porque ela foi roubada por alguém, Et vous allez comprendre. e vocês vão entender. Alors, je vais essayer de chanter. Hein. Ela vai cantar. Vous allez écouter la musique. E escutem bem a melodia. Et si, j'espère que je vais chanter juste. Bom, Alors, grand Dieu sauve le roi, grand Dieu venge le roi, vive le roi. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Vous connaissez cette musique? conhece essa música? É o hino americano, isso? Alors non, c'est pas américain, Não é mais c'est pas americano, loin. mas você não está longe. Pode ser. Alors, c'est toi. Non, non, on commence pas là. Donc, Bon. qu'est-ce qu'il dit? Alors, quand cette musique a été faite, Quando essa música foi feita, à la gloire du roi, a glória do rei, ça lui a pas beaucoup plu, cette musique. não, Cette musique lui a pas plu, non. ele não gostou muito. Voilà. Mais Handel, qui était à Versailles, Mas Handel, Handel, qui était que à Versailles, estava em Versailles, a beaucoup aimé, lui, cette musique. Handel gostou muito dessa música. Et donc, il a pris cette musique, Então ele pegou esta música, il l'a amenée en Angleterre, levou ela para a Inglaterra, il l'a un peu arrangée. modificou um pouco. Non, il l'a arrangée, c'est pas modifié. Não, desculpe, ele fez um arranjo nessa música Et il l'a présentée au roi Georges Ier. e mostrou essa música ao rei Jorge I. Hein, c'est devenu l'hymne anglais. E se tornou o hino nacional inglês. Donc, quand vous écouterez à l'avenir l'hymne anglais, Então, quando na próxima vez vocês escutarem o hino da Inglaterra, hein, vous penserez à la fistule anale de Louis XIV. vocês pensem na fístula anal de Luís XIV. Hein, c'est bien. Hein? Os ingleses não ouçam isso, né? Os ingleses não ouçam, né? É aquela briguinha França-Inglaterra, né? Não tem jeito. Vous entendez pourquoi, hein? Alors, en fait, l'hymne anglais, c'est un plagiat, c'est une copie de la musique de Então, Jean-Baptiste o Lully. hino inglês, na verdade, é um plágio do hino A Fístula Anal de Luís. Agora eu entendi um sorrisinho dos franceses quando ouvem o hino. Bon, alors à la même époque, donc ça c'était pour vous faire rire. Alors à la même époque, il y a eu Jean-Sébastien Bach, Na mesma época, tinha João Sebastião Bach, hein, et puis il y a eu Handel, e, hein, le fameux, e há também Handel. voilà. Et puis ensuite, à partir du XVIIIe siècle, apparaît la musique classique. E a partir do século XVIII aparece a música clássica. Donc il y a Mozart, Beethoven. Tem Mozart, Beethoven. Hein, en 1820, il y a à peu près, il y a la musique romantique aussi. E em 1820 tem também a música romântica, Hein, avec Schubert, par com exemple. Schubert. Por Alors exemplo. Schubert, il faut savoir qu'il a écrit 1000 œuvres. Deve-se saber que Schubert escreveu 1000 obras. Alors qu'il est mort à 31 ans. Hein. Quando ele morreu, na verdade, com 31 anos somente. Exactement. Il y a eu Chopin,
Chopin também, Il y a eu Berlioz, Berlioz também, qui était aussi critique que musicale. também é um crítico musical, Mais il y avait un autre critique musical, mas tinha um outro crítico musical, et on le sait moins, e isso conhece-se menos, c'est Richard Wagner, Richard Wagner, qui était critique que musicale. é um crítico musical. Alors, le problème dans ces critiques, et vous allez voir comme l'histoire est particulière, le problème dans ces critiques, c'est qu'il aimait prendre pour cible les musiciens juifs. O problema da crítica dele é que ele tinha como ele cismava com os músicos judeus. Il critiquait beaucoup les Criticava musiciens juifs. muito os músicos judeus. Il les détestait même. Inclusive detestava. Ça a des répercussions. E isso tem repercussão. Oui, faites de ce E mot. isso tem repercussão. Les répercussions, c'est que, comme il détestait les juifs, il était adoré par Hitler. Como ele detestava os judeus, ele era adorado por quem? Por Hitler. En revanche, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, que Mas uma peu de gens coisa savent, que deve saber, que poucas pessoas sabem, c'est que jusqu'à aujourd'hui, que até hoje em dia, tout concert de Richard Wagner todo concerto de Richard Wagner en Israël em Israel sont interdits. são proibidos. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Então não tem muita gente que sabe disso. Hein? Donc il y a eu également dans la même période, il y a eu Brahms, Também teve Brahms, il y a eu Tchaïkovski Tchaikovsky, qui a vulgarisé la musique de ballet. que vulgarizou a música do balé. Il y a Anthony Dvorak, Anthony Dvorak, et il a une particularité, que tinha uma particularidade, c'est que c'est le seul musicien é o único músico dont la musique a été emmenée dans l'espace, que a música foi levada para o espaço dans la mission Apollo 11, na missão Apollo 11, emportée par Neil Armstrong, levada por Neil Armstrong, la symphonie du Nouveau Monde. a Sinfonia do Novo Mundo. Voilà. Donc là, je vais vous laisser jouer un morceau de musique. Vai lá. Está com vocês a bola agora. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa, Veronique. Posso? If you can say something. Question. É o seguinte. Cada música, vamos dizer, desses períodos todos que a Veronique falou, né? Vamos dizer, música barroca, Bach, né? Música romântica, vamos dizer, Schubert ou Tchaikovsky. Oui. Música moderna, música impressionista, Debussy, Ravel. Cada música ela provoca um tipo de estado de espírito, né? Exact. Pode falar um pouco disso? Tu peux parler un peu de ça? Alors, Depois. ce qu'il y a, c'est que dans ce qu'on appelle la musique romantique, O que a gente chama de música romântica c'est pas une musique romantique en não é uma réalité. música romântica na realidade. C'est la période romantique. É o período do romantismo. C'est la période du romantisme. C'est ça qui est important. Et on a attribué, on a dit que toutes les musiques qui avaient été créées pendant ce laps de temps, A gente sempre diz a música que foi criada nesse lapso de tempo étaient devenues de la musique romantique. Mais c'est la période en réalité. como foi elaborada nesse lapso, nesse período, é por isso que ela se chama música romântica, na época do romantismo. Voilà. Mais c'est la période romantique en réalité. Depois daria para falar um pouquinho por que a música provoca esse estado de espírito, assim, Alors, Oui. que isso tem nas pessoas, Alors, que provoca estados de espírito diferentes. qu'est-ce que ça provoque? Alors, ça provoque si on regarde bien, Se eu olhar bem, à chaque époque, a cada época il y a une musique inventée, un style. é um estilo de música.
qui est inventée. Il y a la que période foi inventada. romantique, Então, tem o período romântico, il y a la période de la Renaissance, o período da Renascença, il y a la période, baroque, o período barroco. etc., etc. Et, ben, 2 secondes. Ce qui est important, c'est que ces périodes Importante é que esses períodos, ont eu chacune leur succès. cada teve o seu sucesso. Pourquoi? Parce que c'était nouveau Por quê? Porque era novo. et que ça provoquait chez des personnes E isso provocava nas pessoas comment dire, Interesse? des choses qui ont transporté les personnes. coisas que transportavam as pessoas. C'est pour ça qu'il y a eu cet engouement à chaque fois. Un engouement, c'est quand tu... Sentimento? Non, c'est pas un sentiment. Un engouement, c'est une, comment dire, c'est un transport, les personnes étaient transportées par cette musique. C'est pour ça qu'elles ont eu du succès. Essas músicas, cada uma delas teve sucesso porque elas transportavam as pessoas em cada época. Et puis, il y a une question de mode, E também tem uma questão de moda, en plus de la question du transport spirituel. além da questão do transporte espiritual. Eh ben oui. Il y a beaucoup de personnes qui ressentaient ces musiques-là Tem muitas pessoas que sentiam ou ressentiam essas músicas et d'autres qui y adhéraient parce que c'était la mode. e outras pessoas já aderiam porque era moda na época. C'est vrai qu'une musique baroque, je sais que par exemple, quand j'écoute du Monteverdi, Quando Veronique, por exemplo, escuta Monteverdi, ce sont des musiques qui datent de siècles et siècles, hein, são músicas que datam de muitos séculos atrás, ça me transporte. transporta Veronique. Alors que quelqu'un d'autre, ça va pas le transporter Quando du tout. talvez uma outra pessoa não provoque isso. La première fois que j'ai entendu du Monteverdi, A primeira vez que Veronique ouviu o Monteverdi, ça a été comme une révélation. era como uma revelação para ela. Hein. Mais ça peut, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que selon la musique que l'on entend, Mas como ela disse, de acordo com a música que a gente ouve, hein, des musiques à un moment donné de l'histoire, uma música naquele momento da história va toucher un ensemble de personnes. vai atingir uma série de pessoas. Et puis comme il y a des choses qui viennent se positionner après, E quando vem a uma evolução ou coisas que se posicionam depois, alors on les oublie pas, a gente acaba não esquece, hein, mais elles sont beaucoup moins présentes. mas elas são menos presentes. Donc notre évolution spirituelle, je pense, évolue aussi en fonction des musiques. Então, nossa evolução espiritual também evolui em função da música Et des époques. e da época também. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Voilà, je vais vous laisser jouer un petit morceau. Bom, vamos lá mais um pouquinho.
Bravo. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Continuando pouco. Alors, à partir du début du XXe siècle, No início do século XX, la musique moderne arrive. a música moderna chega, Parce qu'on considère comme moderne. que a gente hein. considera como moderna. Donc, avec Claude Debussy, par Como exemple, Claude Debussy, por exemplo, qui lui aussi était un critique musical, que também era crítico musical, Erik Satie, Erik Satie, Maurice Ravel, Maurice Ravel, avec le boléro. com o bolero, Hein. Et puis, il y a Sergei Rachmaninov, e a Sergei Rachmaninov, hein. Donc, etc., etc. etc., etc. Alors, dans les années 1920, Já nos anos 1920, hein, il y a une musique afro-américaine qui arrive, tem uma música afro-americana que chega,
hein, qui s'appelait le ragtime, que se chamava Ragtime, hein, notamment avec Scott Joplin. com Scott Joplin. Hein. Et puis à la même époque apparaît le blues, E na mesma época aparecia um blues, hein, qui est également originaire de la communauté que afro-américaine. também era originário da comunidade afro-americana. Et puis enfin apparaît le jazz, E lá depois é que aparece o jazz, toujours dans ces époques-là, sempre nessa época, hein, avec Jelly Roy Morton. com Jenny Roy Martin. Hein. Donc voilà, le jazz est là. Et puis dans les années 40 apparaît le rock and roll Já nos anos 40 aparece rock and roll avec Bill Haley. com Bill Haley. Hein. J'ai beaucoup dansé sur Bill Haley. Veronique dançou muito com as músicas de Bill Haley. Hein. Et puis dans les années, on va dire 49-50. Já nos anos 49 e 50, Pardon, dans les années toujours 40. nos anos ainda 1940, Hein, entre 40 et 50, oui, c'est ça. mais precisamente entre 1940 e 1945, Hein, il y a le rock tout court qui apparaît. tem o rock and roll ele mesmo, 40 et 50. Hein. 40 e 50. Hein. Anos 40 e 50. Et puis en 1949 apparaît une chose essentielle, E já em 1949 aparece uma coisa interessante, et importante, importante, c'est l'apparition du disque que é vinyle. o disco de vinil. Voilà. Et à partir de l'apparition du disque E vinyle, depois que o disco de vinil acabou vindo, on a pu permettre, à partir de ce moment-là, a partir deste momento le mélange des genres. foi possível a mistura de gêneros. Parce que maintenant, on peut écouter du Monteverdi, Porque agora podemos escutar Monteverdi, du Vivaldi, Vivaldi, du Wagner, por que não Wagner, du Rachmaninoff, du Satie, etc. Tout ça grâce aux enregistrements. então tudo isso podemos ouvir graças às gravações. Donc, on peut, ou du jazz, hein, O jazz também. et on peut, à partir de 1949, E a partir de 1949, là, tout a été possible. a partir desse ano, tudo foi possível. C'est-à-dire, tout a été possible sur le plan personnel, Ou seja, tudo foi possível no plano pessoal, c'est-à-dire que avant, on allait à un concert, porque antes havia concerto, hein, alors qu'aujourd'hui, on met un disque et on a son propre concert. e quando hoje a gente coloca disco, né, ou baixa, e a gente tem o nosso próprio concerto só pra gente. Exact. Et donc, ça a permis tout le mélange des genres aujourd'hui. Então, permite hoje que a gente escute toda a mistura de gêneros. Mais il est très agréable aussi d'aller au Café Fonfon écouter du jazz. Mas também é muito agradável ir no Café Fonfon e escutar de jazz. En live. Ah, Donc voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, donc après, il y a eu toutes les musiques qu'on connaît beaucoup plus récentes, hein. e depois tiveram todas as músicas que a gente conhece hoje em Les dia. musiques populaires, Música popular, le rap. rap, Alors on aime ou on n'aime pas, mais ça fait partie de la musique. Le hip-hop, o hip-hop também, le reggae, reggae, voilà, etc., etc. tudo Donc isso. il y a eu beaucoup de dérivés de musique, Então, teve muitos derivados de música, toujours avec des périodes, sempre pautado nos períodos. hein, ça rythme les périodes, Isso ritima, né? Tem ritmo com cada período. avec par exemple une musique que j'aime beaucoup, c'est le rail. Com uma Une musique que j'aime beaucoup, c'est le rail. música que a Veronique gosta muito é o Rai. Hein. Le rail, c'est un mélange de musique, le rail, hein, Rai é uma mistura de músicas avec des voix beaucoup plus maghrébines, Com- arabes, hein, com vozes pouco mais no estilo árabe. hein. Donc tous ces styles Todo esse estilo, et ces arrangements, puisqu'on Et arrange ces- les musiques aujourd'hui, hein, esses arranjos também,
eh bien, tous ces styles-là, eh bien, sont possibles aujourd'hui, Então, todos esses estilos hoje são possíveis, hein, puisqu'on peut les enregistrer porque pode-se gravá-los hoje et les conserver. e conservá-los também. Eh oui. Et c'est ça qui est intéressant. E é isso que é interessante, Parce qu'on peut avoir toute une bibliothèque porque a gente pode ter toda uma biblioteca et surtout prendre le disque qui nous intéresse, e pegar o disco que nos interessa ouvir, hein, selon notre humeur. de acordo com o nosso humor. Muito bom, Veronique. Muito obrigado, gente. Tá muito lindo isso. Nós vamos ter que... Daqui a pouquinho A gente vai ter que derrubar a live, senão a gente não consegue salvar ela, Veronique. Se a gente passar de uma hora, eles derrubam a live e a gente não consegue. Então, a gente Isso, mas queria já terminou. C'est fini. Terminou, anyway. Acabou. A gente queria agradecer a presença de vocês que aceitaram o convite da gente, para a gente pelo menos estar conversando um pouco com todo mundo sobre essa história da música muito interessante. Nunca mais vou ouvir o hino em inglês de qualquer jeito, né? Nunca mais. Eu sabia que era um hino, eu achei que era um americano, mas não era um inglês. Né? E aí, então, fica essa é legal que a gente pode, daqui a algum tempo, conversar de novo, porque é interessante ver que cada tipo de música ela tem uma relação, assim, eu acho, né, energética, né? Então, assim, Sim. efeitos, né? Assim, vamos dizer, o rock ele provoca, eu gosto também de rock, ele provoca um tipo de efeito que tem a ver com uma energia, né? Agora, sei lá, vamos dizer, a música impressionista, ela tem outro efeito totalmente diferente. O jazz tem outro efeito. Cada música, ela atua de uma certa forma. Acho que um dia a gente pode conversar sobre essa coisa, essa psicologia vibracional da música, como é que funciona e tal, como é que a Veronique vê isso. Seria muito interessante também. Para a gente que trabalha com música, vamos dizer, um enfoque um pouquinho diferente, assim, do tradicional, né, vamos dizer. Uhum. Então, a gente queria agradecer a vocês aí por participarem. A gente está muito feliz de poder, pelo menos, encontrar virtualmente com vocês aqui nesse momento. Estamos com saudade, temos que nos encontrar de novo, esperar passar essa loucura toda, mas vamos, né? Fazer uma janta. O que tu acha, Érico? Acho que pode ser. Tá bom. Então tá, gente. A gente agradece a todo mundo. A gente vai dar tchau, porque senão vai cair a live e a gente não consegue salvar depois. Tá? Isso. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Até a próxima semana. A gente vai se falando, tá? Acompanhe a Veronique, ela tem página aqui no Instagram. Veronique Duplan, que eu não sei dizer direito, mas eu acho que é isso. Tem um canal no YouTube, vão lá olhar que vale muito a pena, tá? É grande terapeuta. Beijo para vocês, Érico. Tchau, beijo. Obrigado por tudo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.